Fala galera do nosso Coringão, seja bem-vindo ao canal Nosso Coringão. Você que já é inscrito, esquece, já chega deixando o like. Você que não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, também ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Hoje eu vou falar dessa derrota de agora há pouco, na Vila Belmiro, 1-0 para o Santos e o Corinthians perdendo o quinto jogo consecutivo no Paulistão e na zona de rebaixamento, hein? Quem diria? Eu falei um outro vídeo meu aqui do canal, né? Tem poucos vídeos, o canal é novo, mas eu já havia falado, o Corinthians poderia brigar para não cair. E infelizmente é o que está acontecendo. O Corinthians não se acerta, mesmo com a saída do Mano Menezes, é verdade, né? Ainda é o trabalho do Mano Menezes, ele deixa esse legado aí de um time completamente desorganizado. E eu vou falar disso e de muito mais. Vou falar da estreia do Garro também, hein? O Garro estreou finalmente, hein? Depois de um mês, Rodrigo Garro conseguiu estrear com a camisa do Timão. E vou falar também da perspectiva de futuro, que eu acho que vai acontecer daqui para frente com o novo treinador, o Antônio Oliveira, em se confirmando tudo aí, provavelmente o Antônio Oliveira sendo o treinador. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente com o Portuga à frente do comando corintiano. Vou falar disso e de muito mais neste vídeo. Então, aproveita, já se inscreve, você que ainda não se inscreveu, você que não deixou o like, já deixa o like, porque eu vou falar do nosso Coringão. Vem comigo. Pois é, Corinthians perde de novo, 1-0 para o Santos na Vila Belmiro. Eu vou falar primeiro do primeiro tempo, né? Primeiro tempo, o Corinthians ainda muito bagunçado, desorganizado, e o Santos, impressionante, né? Que trabalho do Fábio Carille em pouco tempo, mas eu tenho um segredo para esse trabalho do Fábio Carille. Eu vou falar primeiro do Santos, antes de falar do Coringão. Se você analisar o time do Santos, o Carille, se você analisar o Carille como treinador, ele conseguiu montar um elenco, né? Ele conseguiu reunir jogadores com quem ele já trabalhou, tanto no Santos como no Corinthians. Você pega, por exemplo, ali, ainda que não sejam jogadores de qualidade e que estivessem em um mau momento, você pega Casares, você pega o Otero, o Gil, o Giuliano, que não jogou hoje, é verdade, está machucado. Aí você pega o Santos, Felipe Jonathan, o próprio goleiro João Paulo, né? O Santos tem ali jogadores com quem o Fábio Carille já trabalhou. Então ele conhece mais da metade do time titular que esteve em campo hoje, além de outros jogadores que podem ali estar no banco de reservas. Tem toda a questão da comissão técnica que ele já conhece também. O Fábio Carille conseguiu aí, em pouquíssimo tempo, fazer um ótimo trabalho à frente do Santos. É verdade que o Santos contratou muito antes que o Corinthians, ele conseguiu contratar muito rapidamente, até por se tratarem de jogadores que não tinham muito mercado, então não foi tão difícil, né, conseguir a contratação desses jogadores, o que não acontece no Corinthians, por exemplo, com o Augusto Melo. O Augusto Melo já começa de cara tentando contratar, né, e prometendo contratar o Gabigol, que é uma contratação difícil, muito difícil, tanto que não aconteceu, e aí ele demorou muito para focar em outros jogadores. Tentou o Luiz Henrique, outra contratação dificílima, que acabou muito tempo depois até fechando com o Botafogo, né? O John Textor traz o Luiz Henrique para jogar pelo Botafogo, para depois ele ir para o Lyon da França. Não sabemos nem se vai depois, mas a questão é que a ideia é essa, então ele traz esse jogador, o Corinthians não consegue contratar. A verdade é que o Corinthians contrata, ainda com dificuldade, alguns jogadores interessantes, como o Ranieri, esse jogador que entrou no time e vai muito bem até o momento. Para mim, é a melhor contratação até agora. E esse Rodrigo Garro, que eu vou falar daqui a pouquinho do Rodrigo Garro. Daqui a pouquinho eu falo do Rodrigo Garro. Mas eu vou falar primeiro do jogo, né? Mas eu queria fazer essa análise primeiro para mostrar por que o Santos consegue um padrão de jogo e o Corinthians não tem esse padrão de jogo. Primeiro, porque
o Santos reúne jogadores que se conhecem. Reúne jogadores ali que conhecem o treinador conhece o elenco. O Mano Menezes, no Corinthians, apesar de ele conhecer muitos dos jogadores que estavam lá, como o Fagner, como o Cássio, né? Os outros jogadores ele não conhece. E o Mano demora a conseguir colocar, né, para os jogadores o que ele quer de pensamento dentro de campo. E aí entra a questão, parece que o Mano Menezes não estava muito paciente, ele não estava conseguindo entender e compreender a lentidão. A torcida, tudo bem, a torcida eu entendo a incompreensão, né? A torcida, o torcedor, ele quer rapidez, mas o treinador tem que ter um pouco de paciência com o presidente. O presidente está fazendo o máximo que pode para contratar dentro da sua possibilidade. Lembrando mais uma vez, Augusto Melo não tinha experiência como presidente de clube. E ele teve muita dificuldade. O Rubão, a gente já viu como que foi a atuação do Rubão até o momento. E aí entram várias questões, né? O Mano Menezes, com essa impaciência, acaba perdendo a própria paciência com os jogadores dentro de campo. A gente viu o episódio com o Ranieri, que foi até um episódio até fácil de superar, quando ele fala da questão do chute de longe do Ranieri, e depois ele tenta explicar, mas o xingamento, né, o desrespeito, a forma como ele falou com o Yuri Alberto, não pegou legal, não pegou bem com o elenco corintiano, e isso acabou, né, culminando com a demissão do treinador. Soma tudo, né, o resultado, o desempenho abaixo do esperado, e ainda essa questão de falta de gerência, né, não saber gerenciar o próprio grupo de jogadores pelo Mano Menezes. Isso acabou culminando, sim, acabou ajudando, né, a aumentar a chance de queda do Mano, e aí com um resultado ruim, essa chance aumentou ainda mais, e aí o Mano acabou caindo, sim, e, na minha opinião, merecidamente. Agora o Corinthians vai ter um novo treinador, né? Vamos aguardar como é que vai ser. Mas antes de falar da minha perspectiva de futuro, vamos falar desse jogo aí. Eu estava falando do primeiro tempo, o Santos foi melhor, ficou claro isso pelos melhores momentos. A gente viu que o Santos foi melhor no jogo, buscou mais o gol. O Corinthians com muitas dificuldades. No segundo tempo já foi diferente. Parece que o Santos cansa, né? O Santos foi um time que correu demais, né? Quando chega no segundo tempo, a gente percebe que o Santos parece que acabou a pilha. E o Corinthians, com as substituições, melhorou. A entrada do Rojas melhorou o time, né? Ainda que o Rojas não esteja ainda conseguindo engatar uma sequência de lances dentro da partida, mas você já percebe um jogador mais pilhado. Isso aí a gente já percebe. Percebemos também que o Yuri não adianta, parece que, não sei o que aconteceu com o Yuri Alberto, parece que ele desaprendeu a jogar futebol, é triste falar isso desse jogador, né? O Yuri Alberto muito mal na partida, não conseguiu sequer finalizar a gol alguma vez. Até posso estar errado aqui, mas eu não lembro de ter visto algum lance do Yuri Alberto, alguma finalização dele direta para o gol, né? A única que ele teve, a gente viu onde ele jogou a bola, né? Inclusive até sendo motivo de piada, e aí entra a rivalidade, é normal, a torcida vai pegar no pé mesmo, chamando ele de burro, e ele até dá risada, né? Tenta levar na esportiva, mas eu acho que até que isso aí mexeu um pouco com a cabeça do Yuri Alberto. O Corinthians vai ter a estreia do Garro. Agora eu vou falar do Garro. É impressionante como joga a bola esse garoto. O Rodrigo Garro é aquele meia, é aquele jogador que aonde a bola estiver, ele vai atrás da bola, ele se apresenta para o jogo, ele busca, né, o jogo o tempo todo, e ele percebeu que o time precisava de um jogador com essa característica de buscar a bola, de falar, me dá aqui que eu vou resolver, que era o que o Renato Augusto fazia nesse time no ano passado, né? Nem tanto no ano passado, mas no ano retrasado, por exemplo. Então, ele é esse jogador e é impressionante. Ainda no começo um pouco tímido, mas depois o Rodrigo Garro mostra que tem uma qualidade excepcional. Ele dá uma enfiada de bola, aquela famosa cavadinha, né? O lance não tem muito perigo na sequência, mas você vê que é um jogador que sabe o que faz com a bola dentro de campo. Eu tenho certeza que vai dar certo, né? Esse jogador
no Corinthians. Não é possível, né? Porque o Rojas, quando começou, muita gente vai falar, pô, mas o Rojas também, no primeiro jogo contra o América Mineiro, na estreia dele, jogou muita bola e depois sumiu. É verdade, isso também é verdade. Isso também, o jogador acaba, às vezes, se contaminando pelo próprio momento ruim do clube. Mas o que você percebe quando vê o Rodrigo Garro jogando, né, é que é um jogador diferenciado. E ele ali, com um jogador ao lado dele, que pode ser talvez o Igor Coronado, esse meia, né, do Al Ittihad, que já conseguiu a rescisão e tá, né, próximo, dizem, muito próximo de um acerto com o Corinthians, dizem até que já há esse acerto e que talvez em breve ele possa ser anunciado como reforço. Se esse jogador, ao lado do Rodrigo Garro, né, se eles chegar o Igor Coronado ao lado do Rodrigo Garro, o Corinthians passaria a ter, na minha opinião, uma dupla de meias, talvez ali entre as 3 melhores do país. Mas é aguardar para ver. O Corinthians precisa de muitos reforços ainda, né? O Corinthians precisa de um zagueiro no mesmo nível do Veríssimo. Talvez o Gustavo Henrique possa ser esse jogador, mas ele ainda nem pode jogar. Então o Corinthians não tem como. E o Corinthians, independente disso, precisa de outro zagueiro. Então é bom que traga um zagueiro de nível, porque a gente não sabe como é que vai vir o Gustavo Henrique, né? Que estava aí, tá com problema e está tendo que fazer reforço muscular. Você tem, por exemplo, o Corinthians tem necessidade urgente. E talvez até venha do Cuiabá, hein? Dizem que o Antônio Oliveira, fechando com o Corinthians, se confirmando, pode indicar, já teria indicado, aliás, o Denilson, o volante do Cuiabá, jogou com ele no Cuiabá, que está lá no Cuiabá atualmente, e o atacante Riquelme, né? E o Corinthians precisa de atacante também. O Corinthians agora fechando talvez com o Igor Coronado, o Rodrigo Garro estreando, mas o Corinthians ainda precisa de um atacante de lado. E aí entram as informações, né, que o Sami Carvalho já deu, que o Corinthians estaria disposto a fazer troca de jogadores com o Zenit, querendo trazer o Claudinho, atacante do Zenit, e mais a volta dele, isso mesmo, do Queiroz. Do Queiroz pode voltar ao Corinthians para jogar nesse meio-campo corintiano. Eu gosto do Queiroz, viu? Eu acho que o do Queiroz tem uma intensidade que falta nesse meio-campo corintiano. É claro que há jogadores melhores, né, para fazer essa função, mas o Corinthians também tem dificuldades financeiras, é difícil, e ele tem jogadores para fazer ali aquela troca com o Zenit, né? Dizem que o Biro pode ser um desses jogadores, o Fausto Vera poderia ir para o Zenit também nessa troca, e mais um jogador, do qual eu não me lembro agora. O Corinthians vai fazer uma troca com o Zenit, tudo dando certo, Claudinho do Queiroz vindo para o Corinthians. E o Corinthians está fechando aí com o Mateuzinho para a lateral direita, para ser ali aquele jogador que vai ser a sombra do Fagner, ou ser aquele jogador que vai entrar num segundo tempo, quando o Fagner já estiver cansado, e aí o Corinthians vai ter opção para segundo tempo de lateral direita, que não tem. Agora, o que preocupa é a lateral esquerda do Corinthians, o Hugo. Até o momento, né, não consegue convencer a torcida, não me convence. É um jogador muito burocrático. E o Diego Palacios, que talvez fosse o jogador que tivesse uma ação ofensiva que pudesse agradar ao torcedor, né? Ele se machucou. Então o Corinthians não sabe como vai fazer. Se vai trazer o Bidu de volta. O Bidu ainda está no Corinthians, porque o Bidu estava ali meio que encostado para sair, para ser negociado, para ir para outro clube. Mas agora com essa contusão do Diego Palacios, o Bidu talvez tenha que voltar, né? Talvez o Bidu seja reintegrado ao elenco corintiano, que ainda tem uma dificuldade enorme com o número de jogadores, né? O Corinthians não só precisa contratar jogadores de qualidade, mas o Corinthians precisa de quantidade de jogadores para esse elenco, para ter aí um elenco que possa suprir as necessidades da temporada, que vai ser longa ainda. O Corinthians está no Campeonato Paulista, mas ainda vai ter, logo, já tem Copa do Brasil, né, jogo decisivo contra o Cianorte do Paraná. Depois já começam os jogos do Campeonato Brasileiro, vem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, como eu já falei. Enfim, o Corinthians tem uma temporada enorme e cansativa, né? Estressante. O Corinthians precisa de jogadores para aumentar esse elenco e dar conta, né? Para que esse elenco dê conta de tantas competições. Agora é esperar para ver. A perspectiva de Antônio Oliveira, na minha opinião, um bom nome.
Corinthians acerta em trazer o português, 41 anos, um ótimo treinador, na minha opinião. São ideias novas. Acho que o futebol brasileiro precisa de ideias novas. É uma pena que essas ideias novas venham apenas com técnicos de fora do Brasil, né? A gente tem aí pouquíssimos treinadores brasileiros com ideias novas. E a escola portuguesa chega muito forte com o Abel Ferreira. Não quer dizer que com o Antônio Oliveira o resultado vai ser o mesmo. O corintiano tem essa expectativa, ele espera que seja, porque o corintiano não aguenta mais, né? Já são praticamente 5 anos sem título, então é óbvio que o corintiano tem essa esperança de que o Antônio Oliveira seja aí um treinador do mesmo nível, né? Que consiga os mesmos resultados, por que não? Que o Abel Ferreira conseguiu, porque lembremos, aliás, que o Abel Ferreira, quando chegou ao Palmeiras, ele era a 5ª opção. Ele não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. O Abel Ferreira era a 5ª opção para treinador. E veio, chegou, fez o que fez e levou o Palmeiras a tantos títulos. Então, o corintiano, principalmente, tem essa esperança. Eu acredito que o Antônio Oliveira vai fazer um bom trabalho, sim, à frente do Corinthians. Mas não sei, não posso garantir aqui para o corintiano que vamos comemorar título neste ano. É um trabalho de reconstrução, infelizmente, né? Mais uma vez? Mais uma vez. O Corinthians está se reconstruindo novamente e eu espero que essa reconstrução seja feita com muita cautela, mas também com muito acerto, com muita precisão, para que o Corinthians consiga colher os frutos desse trabalho que está apenas começando em se confirmando, né? Vamos deixar claro que enquanto não sai no bid lá o nome do Antônio Oliveira, a gente não pode cravar que ele já é técnico do Corinthians, já está acertado, mas a gente sabe como o mundo do futebol pode haver uma reviravolta, então vamos aguardar um pouquinho, mas eu tenho certeza que o Antônio Oliveira vai chegar, vai acertar. O Corinthians está dependendo mais até da questão do Mano Menezes, né? A questão de acertar a rescisão com o Mano Menezes ali, para poder acertar, para poder anunciar, na verdade, o Antônio Oliveira como técnico do Corinthians. É isso, o Corinthians perdeu mais uma, quinta seguida, agora pega a Portuguesa, próximo domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, e precisa ganhar de qualquer jeito. É bom que o Garro já vai fazer o segundo jogo, talvez, provavelmente, já com o Antônio Oliveira, dando algum treino, e já à beira do gramado, e o Corinthians, acredito, que finalmente saia, né, dessa seca de vitórias que já está incomodando demais. O Corinthians não pode mais pensar em sequer empatar, tem que vencer a Portuguesa no domingo para fazer, né, somar mais 3 pontos e finalmente aí começar a sair dessa areia movediça, dessa zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Se vai classificar? Não sei, acho até difícil, mas não é impossível. Mas, sinceramente, por mais que a gente possa falar, o Corinthians se chegar, ninguém segura, não sei, às vezes as coisas podem caminhar de um jeito diferente, de repente se o Corinthians nem classificasse, talvez fosse até melhor para o Paulista ser aquele laboratório ali, ser aquela nova pré-temporada, para aí sim, no Campeonato Brasileiro, né, na Copa do Brasil, o Corinthians, já com um novo trabalho, conseguir, com mais tranquilidade, ter um bom ano. Porque se classificar no Paulista, a pressão volta, e aí se perder na semifinal para o time que for, para o Bragantino, ou para outro time do grupo, ou se até passar do Bragantino e chegar na semifinal e perder para um Santos ou para o Palmeiras, a gente sabe como que é a pressão é enorme em cima do Corinthians. Então, vamos com calma. Acho que o mais importante agora é o Corinthians sair desta zona de rebaixamento, e aí depois, saindo da zona de rebaixamento, vamos olhar com calma o que pode ser feito, mas eu tenho certeza que o Corinthians, contratando ali algumas peças e com este novo trabalho do Antônio Oliveira, o Corinthians ainda vai fazer um bom ano de 2024. E aí, o que vocês acham? Deixe seu comentário. Se não inscreveu, já se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos corintianos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até mais, tchau.